Bom dia, galerinha do sexto ano. Aqui quem fala é o professor Júlio César, de Geografia. Iniciaremos hoje nossa aula do capítulo 13, falando de indústria, serviços e tecnologia. Então, como a gente já falou em aulas passadas, a indústria, na realidade, ela não foi tão aperfeiçoada, como é nos dias de hoje. O ser humano sempre teve necessidade de cada vez mais acelerar o processo produtivo, para que os produtos chegassem da melhor forma possível e mais rapidamente na casa do consumidor. E durante esse processo, nós tivemos várias fases, que acelerou o sistema de produtividade, até chegar da forma que nós temos hoje. Porém, essa indústria ainda vem cada vez mais se transformando com o passar do tempo. Ela não é estática, todo dia existe uma inovação, uma evolução tecnológica para que esse produto ele tenha uma qualidade excelente, e, consequentemente, tenha uma velocidade de produtividade também. Então, vamos iniciar falando desse processo de produtividade, voltando no tempo, e vamos analisar essa produção desde o período feudal. Naquela época, período feudal, a produtividade era meramente artesanal. As pessoas produziam artesanalmente, para o seu próprio consumo, a sua própria utilização no dia a dia. Então, veja só, historicamente o ser humano pode ser... a história do ser humano, na realidade, pode ser contada pela busca incessante de instrumentos que atenuassem sua carga de trabalho, que fosse na produção de bens que melhorassem sua qualidade de vida. Então, o ser humano ele sempre buscou, desde a época da idade da pedra, os primatas, na realidade, eles utilizavam-se de equipamentos que eles mesmo produziam, que retiravam da natureza. A gente teve a idade da pedra, a idade da pedra lascada, a idade dos metais, que isso aí proporcionou com que o homem primata naquela época ele pudesse com isso desenvolver o seu trabalho de forma mais agradável, e consequentemente melhorar a sua produção através da caça, da pesca e da coleta. Então, isso, na realidade, foi um auxílio, foi o primeiro passo para que essa produção, esse bem-estar que o ser humano passou a adquirir, ele viesse posteriormente se desenvolver, e dando uma melhor sintonia na sua vida. Então, a domesticação de animais para utilizar no transporte pessoal de carga, como força motriz, criando instrumentos de produção como moinhos, fornos e olarias, etc. O ser humano foi impondo sobre a natureza e transformando bens e produtos para suprir necessidade ao longo desse processo de conquistas da natureza. Pelos seres humanos é possível identificar 3 formas de produção. Então, todo esse processo a gente teve 3 formas ou 3 técnicas de produção. Com o passar do tempo, esse ser humano foi aperfeiçoando cada vez mais. E a primeira forma de produção é o artesanato. Como eu falei para vocês, o artesanato, o homem utilizava a sua própria mão e inteligência para desenvolver produtos e, a partir de então,
melhorar a sua qualidade de vida. Então é a forma primitiva de transformação de elementos da natureza, mas que até ainda hoje, né, é realizada por diversas pessoas. Né? Dessa forma, a produção é milenar. Né? O artesanato é uma produção que atravessou milhares de anos, né, auxiliando o homem à sua produtividade. Elementos naturais são transformados em bens e objetos que podem ser utilizados pelos seres humanos. Inicialmente, o artesanato tinha como objetivo atender às necessidades do artesão e da sua família, né? Ou seja, ele produzia para levar para dentro de casa produtos, né? E, consequentemente, dar um estilo de vida melhor dentro de sua casa para a sua família. Em uma época em que não se haviam indústrias e comércio de utensílios, que eram pouco na realidade, era a família que se encarregava de produzir os instrumentos que utilizavam em casa. Então se faziam panelas, né, jarras, colheres, cadeiras, mesas, bancos, sandálias e até instrumentos de trabalho como roupas eram produzidos pelo núcleo familiar. Então as pessoas pegavam lã de ovelhas e aí consequentemente começavam a fazer os fios com a lã de ovelha para tear suas próprias roupas. Então era um trabalho em conjunto, né, com a própria família para dar uma condição de vida melhor para todo mundo. E aí, por isso, essa forma de produção pode também ser chamada de produção artesanal familiar ou produção de alto consumo. Então, era chamada dessa forma também, ou produção artesanal familiar ou produção para alto consumo. Com o passar do tempo, essa produção foi se aperfeiçoando, o que gerou um aumento quantitativo de produtos, além daqueles que é necessário para a subsistência do núcleo familiar. Isso fez com que a atividade comercial passasse a ser fabricada com maior intensidade, ou seja, o cara produzia em grande quantidade, supria a necessidade dele e da sua família, e aí o excedente produtivo ele começava a comercializar, atraindo para dentro da sua casa um certo capital, quando já existia dinheiro, ou então trazia outros produtos que ele fazia o processo de troca, o processo de barganha, já que no período feudal a gente tinha esse processo de troca de produtos entre uma pessoa e outra, comercialmente falando. Aperfeiçoando-se a produção artesanal, essa atividade de transformação passou a ser desempenhada por uma única pessoa usando suas próprias ferramentas. E aí, consequentemente, teve esse auxílio de crescimento de produção. Essas pessoas começaram a utilizar instrumentos que intensificou e melhorou assim a sua produtividade. Isso criou um movimento continuado de pessoas que tendem a se agrupar em torno das cidades, formando a população urbana. Então essa população urbana começou a se desenvolver a partir do processo de produção artesanal, pois o comércio e a indústria são mais bem desenvolvidos devido à maior quantidade de pessoas fixas em um determinado local. Então, se você tem grandes quantidades de pessoas, essas pessoas vão começar a desenvolver processos pelo qual vai se tornar consumidores e aí, consequentemente, vai ser um ambiente onde você vai atrair grandes áreas comerciais e grandes áreas industriais. E isso promove o desenvolvimento urbanístico de determinados locais. O fato é que, por volta do século IX, várias regiões da Europa já apresentaram núcleos urbanos com produção numerosa, ocasionando a intensificação do artesanato comercial, que tinham como palco diversas feiras no entorno das cidades. Nessa nova realidade,
o simples artesão não tinha como dar conta da maior demanda de consumo, tendo que reorganizar sua forma de produção por meio de criação em oficinas e artesanato, não é? E aí, consequentemente, o artesão ele tinha como melhorar a sua produtividade, né? Aperfeiçoando a sua oficina, né? Reorganizando esse processo de produção para que fosse, consequentemente, dando suporte, né, à procura, né, dos produtos por meio dos consumidores nas grandes cidades, né, nos grandes centros urbanos, nas feiras livres, onde se concentrava a maior parte dessas pessoas que iam em busca desses produtos, né? E aí, consequentemente, com o passar do tempo, esse processo de artesanato foi ficando um tanto quanto obsoleto e teve necessidade de melhorar a sua produtividade através do surgimento da manufatura, né? Onde os melhores artesãos passaram a se reunir em números maiores de clientes e ampliaram sua produção contratando ajudantes, ou seja, essa produção passou a se tornando um pouco mais profissional, né? Onde a necessidade de produzir em maior quantidade já era uma realidade, então houve a necessidade de contratar ajudantes para se trabalhar no meio da produtividade, dando origem assim à chamada manufatura. Normalmente o artesão contratava um jornaleiro auxiliar, né, ou um companheiro que trabalhava em troca de um salário. Abaixo desse estava o aprendiz, um jovem que trabalhava e vivia como artesão para aprender o ofício. Então, esse aprendiz era como se fosse hoje um estagiário, né? Quando isso ocorria, poderia abrir sua própria oficina e, se tivesse juntando algum dinheiro para isso, ou tornar-se um jornaleiro, continuando a trabalhar com o mesmo artesão que lhe ensinou o ofício, ou em troca de um salário. Então, era um processo, né, pelo qual passava-se de uma pessoa para outra, ampliando assim esse leque, né, de pessoas que produzia, né, de forma artesanal. E aí dava-se o nome desse processo de manufatura. Dessa forma, o produto, ou a mercadoria, né, no caso, deixava de ser produzido individualmente e passava a ser elaborado por várias pessoas que são contratadas em um determinado local, né? Então passava a ser coletivamente a produção artesanal. Diferentemente do artesanato, em que uma pessoa elaborava o bem do início ao fim, nesse novo processo, né, a produção caracterizava pela divisão do trabalho, ou seja, cada trabalhador realizava uma etapa dentro do processo produtivo, né? E o trabalho passava a ser assalariado, ou seja, você criava uma empresa nesse caso aí, né? Você contratava pessoas e as pessoas trabalhavam para vocês de forma organizada e no final do mês essa pessoa passava a receber um salário pelo que ele produziu, né? Surgia assim as pessoas assalariadas. Esses fatos combinados acarretavam a produção do tempo gasto no processo produtivo e um aumento da quantidade de mercadorias produzidas. E isso foi fundamental, né? Porque arrecadava-se assim capital e, consequentemente, você promovia esse desenvolvimento da sua cidade, né? E da sua casa, consequentemente, né? Isso foi importantíssimo no que se diz respeito ao desenvolvimento da indústria do comércio. Já por volta do século XIII, esses artesãos passaram a assegurar o monopólio de produção e fabricação de um determinado gênero em uma cidade. Fundaram as primeiras corporações de ofícios.
artesanal. Um fato interessante dessa corporação é que, como mestres artesãos ou mestres de ofício, jornaleiros e aprendizes se ocupavam do mesmo trabalho e até dividiam o mesmo teto, todos pertenciam à mesma corporação. A corporação é como se fosse os sindicatos de hoje, né? Que organizavam esse processo de divisão salarial, divisão de hierarquia dentro de uma empresa. Então tudo isso era organizado pelas corporações, que nada mais é do que os sindicatos atuais. Eram verdadeiras irmandades e tinham pelo menos o início do interesse em proteger e auxiliar os seus membros em qualquer situação de dificuldade. Por outro lado, todas as corporações de ofício artesanal baseavam-se no contexto da justiça e do preço justo, pois supervisionava cuidadosamente o trabalho de seus membros, protegendo o comprador da aquisição de material inferior com preços abusivos. Então também tinha esse controle de qualidade dentro das corporações, para que no final nenhum dos dois lados saísse insatisfeito com o processo de comercialização. Então havia esse controle de qualidade também dentro do processo produtivo por parte dessa corporação, ao qual as pessoas ficavam satisfeitas, pois não eram roubadas num processo de comercialização, por não estar levando para casa um produto de baixa qualidade. E aí, consequentemente, tinha essa regulamentação pelas corporações de ofícios. Por outro lado, também os comerciantes, os produtores artesãos, eles eram, digamos assim, incentivados a produzir um determinado produto com uma qualidade boa, para que seu produto passasse a ser bem aceito no mercado do comércio. E aí, consequentemente, havia essa via de mão dupla, Você produzia em qualidade e eu comprava um produto com a qualidade boa e com a segurança também boa. Assim, durante muito tempo, sem estabelecer distinção entre patrão e empregados, mantendo altos padrões de qualidade e preço justos, na realidade, viveram as corporações do ofício artesanal, até que desenvolveu a ampliação do mercado e foram pouco a pouco retirados de circulação a noção do preço justo pelo conceito do preço de mercado. Então houve essa troca, aos poucos o preço justo começou a sendo retirado de circulação, e passou a ser substituído por conta do preço de mercado, porque passou-se a haver uma área onde se fornecia a matéria-prima pelo um preço X, o artesão ele não mais retirava diretamente da natureza o seu produto onde ele ia trabalhar, e ele comprava esse produto para então introduzir na sua fábrica, artesanato, e aí consequentemente ele pagava por aquilo, e aí movimentou consequentemente uma cadeia produtiva, e esse produto passou a ser vendido a partir de um preço de mercado e não mais a partir de um preço justo. Então, na Europa, a manufatureira cresceu e começou a tornar conta do quatro cantos do mundo, tomar conta a empresa manufatureira começou a tomar conta dos quatro cantos do mundo a partir da Europa. A dominação da América, da África e da Ásia estimulou as trocas comerciais, e nesse novo contexto, a manufatura cresceu de forma significativa, dando grande, como é que eu posso dizer assim, movimentação comercial nas viagens ultramarinhas, Essas grandes navegações começaram a intensificar cada vez mais pelo mundo afora, intensificando assim o processo de globalização, porque o ato de globalizar
é um ato antigo, né? A palavra globalização é uma palavra nova, mas a globalização se deu desde o início das grandes navegações, não é? Quando se começou a desbravar oceanos e conhecer novas terras, e aí, consequentemente, a comercialização começou a haver a partir daí e se intensificando cada vez mais, e principalmente a partir do processo de manufatura industrial. Né? Então, nesse novo contexto, a manufatura cresceu de forma significativa à medida que seus produtos passaram a ser comercializados ou trocados por especiarias, pedras preciosas, marfins ou ébano nas terras recém-dominadas. Então, consequentemente, esse processo se intensificou pelo mundo. Os lucros gigantescos desse comércio permitiram muitos proprietários de manufaturas europeias investir-se no desenvolvimento de novas e modernas tecnologias de produção, com o objetivo de gerar uma nova produção e oferta de produtos e, consequentemente, de lucro. E assim surgiu para o mundo a atividade que mudaria para sempre a face do planeta, que nada mais foi do que a indústria. Não é? E aí a gente começa a falar dessa indústria, quando surgiu, não é? Por que surgiu, né? E essa indústria ela se deu a partir da segunda metade do século XVIII na Inglaterra, né? E aí, consequentemente, foi a primeira revolução industrial, pelo qual essa produtividade passou a ser em larga escala e em melhor qualidade, né? Fazendo com que gerasse excedentes industriais, e esse excedente começasse a ser distribuído pelo mundo afora, atraindo capital estrangeiro para os países industrializados até então. Vendo esse exemplo, né, de industrialização e crescimento econômico desses países que eram industrializados, outros países do mundo começaram também a adotar o processo industrial para promover com isso o seu crescimento, né, econômico, consequentemente. Então, existem várias formas pelas quais vocês podem definir a indústria. A primeira é mais simples, é o conjunto de atividades produtivas pelas quais a matéria-prima é transformada em um bem ou produção, ou produto, na realidade, como é o caso de mercadorias, que será consumido pela sociedade. Uma segunda é mais complicada, define a indústria como uma atividade pela qual o homem produz bens a partir de transformação de matéria-prima utilizando máquinas de processo produtivo em uma matriz energética não animal. Né? De qualquer forma, a história do que é dominado a indústria moderna começou no século XVIII na Inglaterra, como eu falei para vocês. Não é? E ainda não parou, não é? Pois a cada dia novas tecnologias e matrizes energéticas são criadas e incorporadas, o que na história é chamado de Revolução Industrial ou Revoluções Industriais. Então, todo o processo ao qual a indústria vem cada vez mais se aperfeiçoando, desenvolvendo sua tecnologia, a gente vai tendo um novo processo de revolução. Então, essa revolução ela não parou. Né? A gente já vem desde a época, desde o século XVIII, né, até os dias atuais, a gente já vem na quinta ou sexta revolução industrial, que não se chama nem mais revolução industrial, chama-se agora a revolução técnico-científica, né? Porque a gente já tem um processo de industrialização tecnológica, né, voltada justamente a uma produtividade de qualidade, né, mais refinada no que se diz respeito no tocante da produção de determinados produtos, né, e isso acaba promovendo cada vez mais um aperfeiçoamento numa qualidade de produto melhor. Então, revoluções industriais. A primeira revolução industrial, falar um pouco dela aqui, como eu já falei para vocês. A era industrial foi inaugurada por volta do século XVIII
né? Isso já na segunda metade do finalzinho do século XVIII, quando um conjunto de novas tecnologias, como a máquina a vapor em 1765, como falei para vocês, na segunda metade do século XVIII, a máquina de fiar em 1767 e a de tear mecânica em 1785, foi introduzido o sistema fabril inglês, né? Então, a indústria, né, ela surgiu justamente com as indústrias de tecido, né? Foram as primeiras indústrias a surgir nesse processo de revolução industrial. Essa primeira revolução industrial esteve restrita até o início do século XIX, né? Então, até o século XIX, né, até o início do século XIX, essa produção industrial ela foi restrita, ou seja, só se produzia dentro da Inglaterra, né? No qual outros países começaram a observar esse processo que a Inglaterra iniciou, né, onde produzia-se em larga escala e, consequentemente, começaram ao quê? A copiar esse processo de produtividade, né, e atrair para dentro dos seus países, como a própria Itália, como a França, né, outros países, a Bélgica, né, a Holanda, Países Baixos, né, da Europa, começaram a utilizar esse processo industrial. A própria Alemanha também, né, começou a produzir industrialmente, começando assim o crescimento econômico da própria Europa. Na Inglaterra, em sua quase totalidade, baseou-se no desenvolvimento industrial e têxtil, então era restrito basicamente na Inglaterra essa produção industrial. Neste momento, as indústrias localizavam-se nas proximidades das jazidas de carvão, né, também chamada de Úria, sua fonte básica de energia, pois era da sua queima que se gravava o calor e a força mecânica se movimentava as máquinas, né? Então eles tinham as suas indústrias próximas justamente dessas minas de carvão, né, que auxiliava assim o processo de movimentação das máquinas utilizando esse carvão. Por isso que era chamada as máquinas a vapor na época, e foram as primeiras máquinas a serem utilizadas no processo industrial. Com a primeira revolução industrial, a manufatura desapareceu e surgindo assim a maquinofatura, né? Incluiu-se a jornada de trabalho e o trabalhador assalariado passava a ser predominante. A realização da produção de bens começa a ser dividida em etapas entre trabalhadores que agora recebiam e eram denominados de operários, né? Os trabalhadores passaram a ter uma nova denominação por estarem recebendo salários em troca do seu trabalho e era chamado assim de operários. Essas inovações no mundo de produção acarretaram a elevação de quantidade de mercadorias produtivas e esse processo começou a ser ampliado para as outras áreas do planeta, como eu falei para vocês, a França, a Alemanha, a Itália, os Países Baixos como a Bélgica e a Holanda, né? Estados Unidos e Japão, posteriormente, né, começaram a adotar o processo de industrialização e, consequentemente, desenvolvendo o seu processo de crescimento urbanístico de suas cidades, que está ligado diretamente ao processo de industrialização. A indústria, ela promove o crescimento de urbanização das grandes metrópoles que a gente tem no atual. Vejam só que não foi citado aí a América do Sul, né? Porque até então a América do Sul era um continente de exploração, onde eu tinha basicamente grande parte da matéria-prima que era utilizada dentro da indústria, era retirada justamente dos países da América do Sul. Mas essa industrialização ela veio chegar aqui na América do Sul de forma tardia, né? 100 anos após a que ocorreu na Inglaterra, né? A gente teve aqui na segunda metade do século XIX o surgimento da primeira revolução industrial na América e no Brasil particularmente, né? Então, convém destacar que a Revolução Industrial não produziu só maravilhas, né? O seu lado cruel é na intensificação dos problemas da criação do exército de reserva de mão de obra, além de um elevado número de imigrantes, forçando a baixa dos salários que eram degradantes e, consequentemente, o aumento do lucro para o dono das indústrias capitalistas. Então, como você via uma grande oferta de empregabilidade dentro do processo industrial,
No início, né, a gente tinha poucos trabalhadores onde eles eram valorizados, a gente tem grandes salários, né, que possibilitavam assim um bom meio de vida para aquelas pessoas que trabalhavam dentro da indústria. Consequentemente, abriu-se um leque de oferta de empregabilidade por conta do surgimento de novas indústrias que se espalhou pelo mundo afora. Consequentemente, essa oferta de trabalho, como era abundante, os grandes empresários, os grandes industriais, eles começaram a reduzir o salário das pessoas, não é? Porque uma coisa é você ter uma pessoa apenas para trabalhar na sua indústria e essa pessoa de mão de obra qualificada, ela diz, eu trabalho por X, não é? Eu trabalho por um salário altíssimo. E aí você só tem aquela pessoa mesmo para trabalhar para você e não tem outra. E aí, consequentemente, você é obrigado a empregar aquela pessoa, porque senão a sua indústria não movimenta. E outra coisa é você ter 200 pessoas qualificadas, não é? E aí, consequentemente, você pode escolher a dedo quem você quer para trabalhar e você oferece, eu ofereço o meu salário, um salário baixo. E eu tenho certeza que dentro dessas 6 pessoas, dessas 100 pessoas, eu vou ter uma, pelo menos, que vai querer trabalhar para mim com aquele salário. Porque pior é você ficar desempregado, né? Você tendo um emprego, né, você consegue pagar suas contas, mesmo que o seu salário seja pouco, mas você tem uma garantia ali, né, para melhorar a sua situação de vida. E foi isso que aconteceu. Uma amplitude maior do mercado industrial, né? Consequentemente, você tinha uma quantidade de mão de obra muito grande e, consequentemente, muitos mercado de trabalho que barateou assim o processo da mão de obra e aí, consequentemente, quem passou a ter lucro com isso foram os grandes empresários, né? Os grandes industriais, grandes donos de indústria no sistema capitalista que a gente tem no mundo. Além disso, as condições de trabalho eram humilhantes, horas excessivas de 18 horas de trabalho, né? Ou seja, as pessoas trabalhavam 18 horas por dia, né? Era uma coisa extremamente extenuante para um ser humano, né? Que hoje em dia ele trabalha no máximo 12 horas, não é? No máximo, e pela CLT o normal são 8 horas trabalhadas, não é? Mas hoje o máximo trabalhado é 12 horas, porque aquelas pessoas trabalham por escala 12 por 36, não é? E aí, consequentemente, não pode exceder essas 12 horas trabalhadas, não é? Mas tem locais onde as pessoas trabalham 8 horas por dia, 6 horas por dia, né? Mas naquela época eram 18 horas trabalhadas diariamente, né? Se trabalhasse 18 e folgasse 36 horas, ainda dava para descansar. Não, o cara trabalhava 18 horas, voltava para casa, dormia, acordava, voltava de novo para o trabalho. Então o cara vivia para trabalhar e não trabalhava para viver naquela época, né? Era diferente. E aí, consequentemente, isso nada mais é do que o capitalismo. E a utilização de maciça exploração do trabalho de crianças também que trabalhavam naquela época e mulheres, né, que eram introduzidas no mercado de trabalho. Imagina uma criança trabalhando 18 horas por dia, era praticamente para matar a criança, não a mulher também. Né? Todos eram submetidos às normas e os caprichos dos contratantes das fábricas, ou seja, os donos de fábricas faziam o seu próprio processo de produtividade, né, e exploravam de forma gradual o próprio trabalhador. Não é? Ele queria botar dinheiro no bolso dele, independente como fosse. É o chamado capitalismo selvagem. Né? Isso é só um dos fatores negativos que a indústria trouxe no seu início, né, ao processo capitalista, né? Além do desmatamento, né, por conta da utilização de matéria-prima, né, além da utilização de insumos que contaminam o solo, né, para a retirada de minerais, como o próprio mercúrio, né, a eliminação de gases poluentes na atmosfera através do processo de produção. Isso foram fatores negativos que o processo industrial nos trouxe ao longo do tempo. Né? E aí, após a primeira Revolução Industrial, a gente teve também a segunda Revolução Industrial. Né? A segunda Revolução Industrial foi justamente com o avanço da ciência, né? o desenvolvimento da tecnologia introduzido nesse processo de produção, né? Onde foi colocado aí o surgimento das siderurgias, né? Das metalúrgicas, isso tudo está associado à segunda Revolução Industrial.
O avanço da ciência e do conhecimento levaram à criação de novas tecnologias e começaram a ser agregados a um processo de produção ou substituir as antigas tecnologias utilizadas à primeira revolução industrial. Entre elas podemos destacar. Então, o que é que substituiu, né, na indústria, né, da primeira revolução para a segunda revolução industrial? O que foi que substituiu, né, dando assim uma nova característica no processo de produtividade? A produção ou o processo de transformação do ferro em aço, criado por Henry Bressner, a inauguração da siderurgia moderna que levava o seu nome. Né? Então, a transformação, né, do ferro em aço foi uma inovação imensa, né, através da forja, né, onde esse processo fazia com que o aço fosse utilizado na produção de determinados produtos, né, a substituição do vapor pela eletricidade, com a criação do dínamo, consolidado essa última como uma força motriz da indústria. Né? Então o dínamo era um gerador que, através do atrito, ele produzia energia elétrica, que foi substituindo o carvão, e aí reduzia de forma considerável o impacto ambiental, porque você deixava de queimar um combustível fóssil, e a partir do atrito você passou a produzir a energia elétrica, não é? Que posteriormente essa energia elétrica não foi produzida a partir mais do dínamo, e sim a partir da força hidroelétrica, não é? Onde a água, através de barragem, fazia girar turbinas, que dentro dessa turbina tem a mesma funcionalidade de um dínamo, que produz energia através do atrito, gerando polos positivos e negativos, e consequentemente eu tenho a produção de energia elétrica, que funciona da mesma forma de um dínamo. E aí voltou-se a provocar impactos ambientais, né, diminuindo a piscosidade de algumas áreas de usinas hidrelétricas. Você tem a mortandade de peixes nessas áreas, onde você tem também o alagamento de áreas de florestas nativas, né? A retirada de grupos indígenas que são protegidos por lei de algumas áreas ribeirinhas, e aí, consequentemente, você tem os fatores negativos do surgimento a partir das usinas hidrelétricas, que vieram substituir a produção de energia a partir do dínamo. Né? A criação do motor a combustão interna e a utilização do petróleo como combustível, embasando na realidade, a indústria automobilística, que se tornaria principal no ramo da economia mundial e pioneiro no cartel do século XX. Né? Então foi aí que surgiu também, com Henry Ford, né, a primeira indústria automobilística do mundo, né, sendo utilizado o combustível fóssil, a gasolina, né, na sua produção também, e também sendo utilizado dentro da movimentação dos automóveis, que era criado a partir dessa revolução, dessa segunda revolução industrial, onde foi criado os primeiros automóveis da Ford, não é? E que deu uma nova visão, né, dentro desse processo produtivo, porque a segunda revolução industrial a gente teve algumas fases dentro dessa produtividade, né? Teve a teoria fordista, onde dentro dessa fábrica os produtos eram fabricados sob esteiras, né? E cada um estabelecia uma função única nessa produtividade, que é mostrado muito bem essa teoria fordista quando a gente vê um filme chamado Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, né? Ao qual tem até uma gravura aqui no livro de vocês, né? Onde cada indivíduo ele tem uma função única dentro dessa produtividade, né? O produto vem passando sob esteiras e o cara fazendo a sua função dentro desse processo industrial, para que essa indústria ela venha a desenvolver o seu processo produtivo. Né? Charlie Chaplin até volta para casa fazendo um certo movimento, porque ele sempre faz aquele movimento dentro da fábrica, mas já sai dentro da fábrica indo para casa fazendo o mesmo movimento. Né? E isso era uma inovação dentro do processo de produtividade,
que foi chamada a teoria fordista, não é? Criado por Henry Ford, onde os produtos eram produzidos sob uma esteira, não é? E cada trabalhador tinha uma função dentro daquela indústria. Né? E as inovações das comunicações, com a invenção do telégrafo e telefone por Alexandre Graham Bell, né? Que foi, na realidade, uma inovação, além do rádio e do cinema e da televisão, né? Que foi inovação no que se diz respeito à questão do entretenimento, né? E das comunicações do mundo. Né? Foi o primeiro passo aí para que o mundo começasse a diminuir de tamanho com justamente a inovação do sistema de comunicações no mundo afora. Nos Estados Unidos, desenvolveu-se o Fordismo, ou o sistema de esteira que eu falei para vocês. Técnica produtiva desenvolvida por Henry Ford, que eliminava o processo eliminava do processo produtivo, por meio da distribuição dos operários ao longo de uma esteira móvel. Os gestos, se necessários, ampliavam de forma grandiosa a produtividade industrial, né, que é mostrado no filme que eu falei para vocês, Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Né? Tiveram a oportunidade de assistir nas suas casas, é muito interessante, um filme muito bom também. A segunda Revolução Industrial gerou duas consequências completamente diferentes. De um lado, houve uma melhora da qualidade de vida das populações dos países onde ela aconteceu. Contudo, os países não participaram desse processo, se tornando dependentes dessa potência industrial, pois passaram necessariamente a comprar seus produtos industrializados. Nesse momento, o planeta passa a ser dividido em dois grupos de países. De um lado, os industrializados e do outro, os países não industrializados. E aí teve essa dicotomia, né, onde os países industrializados eram os países de maior desenvolvimento industrial, que fornecia, consequentemente, produtos industrializados para aqueles que não eram industrializados, porém os que não eram industrializados não tinham capital suficiente para adquirir esses produtos industrializados, e aí começou a se gerar com isso uma grande dívida, porque tiveram necessidade de pedir dinheiro emprestado, e aí, consequentemente, para ter acesso a esses produtos industrializados, eles começaram a se endividar cada vez mais. E aí, consequentemente, acabou gerando essa dicotomia, né, onde os países industrializados passavam a ser e a ter um grande desenvolvimento em relação ao seu processo econômico, né? Já aqueles que não eram industrializados passaram a ter uma dívida bem maior, né, que muitos sofrem até os dias atuais com essa forte dívida, né, se tornaram assim, dependentes desses países industrializados. E outra característica de que, posteriormente a esse processo de exploração dos países industrializados pelos países não industrializados, começou a surgir assim as multinacionais, que elas passaram a se instalar em países pobres, né? Passaram a se instalar em países pobres através de incentivos fiscais que os países pobres começaram a ofertar para as indústrias, ou seja, um presidente chegar lá, deixa sua indústria entrar no meu país sem você pagar nenhum tipo de imposto. Em contrapartida, você vai ter que gerar emprego. E aí as indústrias, por sua vez, começavam a se instalar nesses países pobres, porque muitas vezes a mão de obra era barata e se tinha também o quê? Se tinha uma matéria-prima abundante. Então havia uma via de mão dupla, ao qual essa indústria gerava uma maior quantidade de empregabilidade, diminuindo assim as questões da pobreza de determinados países, né, por conta da mão de obra abundante que existia, e consequentemente tinha também matéria-prima abundante, que consequentemente essas indústrias não pagavam impostos, pois eram isentas dela. E isso acarretou se tornando um processo que generalizou pelo mundo inteiro, que é utilizado até os dias atuais. Não é? Então, gente, eu vou dar uma paradinha aqui para tomar uma aguinha, né? Já já a gente retorna com a nossa segunda aula, né? E falando ainda com indústria, né? E a gente vai terminar esse capítulo já já.
Ok? Um abraço a todos, daqui a pouco a gente volta.